Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o último dia, o quarto e último dia da oficina Desenho como Movimento na Prática da Improvisação, uma oficina que faz parte do projeto de mesmo nome, que foi aprovado pelo edital de formação e pesquisa da Lei Aldir Blanc do Governo do Estado de Pernambuco. Quero agradecer, antes de qualquer coisa, a equipe do projeto, além de mim mesmo, Marcelo Sena e Felipe Marcena, que são artistas da dança, artistas do vídeo, e estão comigo nessa empreitada. E agradecer muito, 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 muito a minha irmã, minha amiga Carol Lobo, Carolina Lobo, artista da dança, e que está aqui me assessorando no Zoom, nessas questões técnicas. Muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês que têm me acompanhado desde a terça-feira. Quem está chegando hoje também, muito bem-vindo. E vou dizer coisinhas rápidas sobre mim. Meu nome é Conrado, sou professor, pesquisador, artista, não necessariamente nessa ordem. Faz uns 7, 8 anos que eu desenvolvo essa pesquisa do desenho como movimento. Eu comecei a fazer essa pesquisa como uma prática meditativa mesmo, uma prática diária, englobando o movimento, englobando o desenho, trazendo o desenho e o movimento para minhas práticas meditativas diárias. E isso começou a virar uma pesquisa também estética, também artística, criativa, está tomando conta cada vez mais da minha vida e tem sido uma grande aventura. Lá por 2017, eu comecei a oferecer oficinas, a partir do que eu vinha desenvolvendo nesse processo, que a princípio era individual, e isso também inaugurou um outro período de aventuras muito legal, muito gostoso. Essa é a primeira vez que eu ofereço essa oficina online, e é uma versão muito resumida, um beijinho, assim, uma breve pincelada da oficina que eu ofereço presencialmente. Na oficina presencial, eu costumo oferecer muito mais exercícios e aprofundar muito, desdobrar muito cada um desses exercícios. Então, aqui realmente é um beijinho, uma pincelada rápida, para vocês terem a chance de ter um gostinho, o primeiro contato com esse trabalho, e quem sabe, se vocês gostarem do trabalho, se animarem, vir para outras oficinas que eu vou oferecer. Devo oferecer em breve uma oficina de desenho como movimento online. Fiquem de olho. Nessas oficinas, nesses encontros da gente, eu ofereço ferramentas muito simples, muito fáceis, muito acessíveis, para que você comece, para que seja um convite para você começar a sua própria pesquisa com desenho, com riscos, com o desenho como movimento, misturar um pouco de movimento corporal com o movimento do lápis no papel ou da caneta no papel, enfim, para você abrir essa possibilidade ou aprofundar na sua prática de desenho, se você já tem uma, né? Ofereço, compartilho aqui algumas ferramentas que eu venho desenvolvendo e que eu venho praticando também ao longo desses anos. A improvisação é a base do meu trabalho como artista, professor, pesquisador. E ontem eu falei um pouco da etimologia da palavra improvisação, né, do verbo improvisar, que vem do latim improvidere. Videre é o verbo ver, enxergar em latim. Pro é um prefixo que tem a ver com a posição, né, o que está à frente, o que vem à frente, ou metaforicamente o futuro. E in é a falta. É o prefixo que denota falta, no caso de palavras como impaciência, impotência, por exemplo. Então, improvidere quer dizer, literalmente, em latim, não ver o que vem à frente. E essa é que é a essência da improvisação para mim, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente não vê o que vem à frente? Como é que a gente não prevê? Com muita criatividade. A nossa mente humana gosta muito de controlar as coisas, gosta muito de fazer planos, gosta muito de fazer projetos.
E a gente precisa ter muita astúcia para poder passar a perna na mente e conseguir realmente estar presente no momento sem ficar prevendo, sem ficar querendo ver o que é que vem logo mais ali à frente, no futuro imediato. Então, em muitos sentidos, esses exercícios que eu proponho para vocês aqui são estratégias de engabelar, passar a perna, enganar a mente, para que a gente possa cultivar a presença, cultivar o estado de estar presente em cada momento, sem ficar pensando no futuro o tempo todo, sem ficar muito preocupado com isso. Um momentinho só. Aconteceu alguma coisa aqui. Ok. Nessa linguagem da improvisação, nada é proibido e nada é obrigatório. O que quer dizer isso? Quer dizer, primeiro de tudo, que você tem uma grande liberdade de conduzir o seu processo como você queira, da maneira que você quiser, e também significa que você tem toda a responsabilidade sobre esse processo individual, porque se nada é proibido e nada é obrigatório, cada escolha cabe unicamente a você. Então, você assume também as responsabilidades por cada uma dessas escolhas a cada passo do caminho. Faço convites aqui a vocês nesses exercícios. Respeite seu corpo, respeite seus limites, respeite sua corpa. Você sabe melhor do que ninguém como se respeitar, como respeitar sua corpa, seu corpo. Então, confia nisso. Tente relaxar, tente respirar, tente se desapegar de planos e julgamentos que você possa ter em relação ao que é desenhar, o que é fazer esse exercício bem, né? Se desapegue de tudo isso e se deixe levar. Esse é o meu convite para vocês agora e sempre. Se deixa levar um pouco, deixa de tentar controlar, experimenta largar a mão do controle um pouquinho e se deixar levar. Tudo isso aqui é uma grande brincadeira e como toda brincadeira que mereça esse nome, deve ser levada muito a sério, né? Minha inspiração é sempre a imagem de uma criança brincando sozinha, né? Ao mesmo tempo que ela está muito leve, muito tranquila, ela também está muito concentrada, né? E levando tudo aquilo muito a sério. Então, é uma inspiração para nós aqui. Aqui, nesses exercícios, a gente vai sempre investigar possibilidades. Não precisa ficar bonito, não precisa ficar criativo, não precisa ficar interessante, não precisa ser artístico. O que você vai produzir, o que você vai criar é apenas uma investigação. A gente está abrindo portas, abrindo possibilidades aqui e o resultado é importante, sim, mas o resultado não é o objetivo final. O objetivo é o próprio caminho. E a partir do caminho, a gente vai se divertindo nesse processo, se divertindo junto, tá certo? Você não precisa ficar olhando para mim, ficar olhando para a tela do computador, ficar olhando para a tela do celular enquanto você está fazendo os exercícios. Você pode, agora é importante que você me escute bem. Então, pode se desapegar da tela e é importante que você me escute, porque eu vou estar o tempo todo oferecendo dicas, oferecendo ideias que você pode usar na sua investigação pessoal ou não. Se você não quiser também usar o que eu vou oferecer aqui, pode ficar à vontade para me ignorar, eu não vou ficar chateado, não vou ficar ofendido, pelo contrário. O seu processo é a coisa mais importante aqui nesse espaço. Eu não vou fazer um modelo para você copiar, isso significa que você vai ser o tempo todo convidado a exercer sua autonomia da maneira que você quiser em cada momento e se acabar o papel, você pode retomar em outra folha, se você quiser. Se você não usar a folha inteira, pode terminar depois, se você quiser, ou deixar como ficou, você que escolhe. Caso você tenha alguma dúvida ou pergunta a partir do exercício que eu vou oferecer, do convite... Also für Agnes nicht. Wer ist morgen früh da, wenn ich Saft mache? Also wenn ihr um 7 Uhr schreibt, dann meint ihr wieder, ich soll um 8 Uhr. Eu vou pedir para vocês desligarem o som.
Darf ich gehen? Desligou? Geschwind. Ich sag ja, bevor ich aufstehe, bist du fertig mit Sachen. Vou pedir para vocês desligarem o som e as câmeras e vou continuar aqui. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, o meu convite para você é o seguinte: tenta formular na sua mente de uma maneira bem precisa essa dúvida ou essa pergunta. E aí, quando você tiver feito isso, decide. Percebe o que é que você quer fazer, qual é a sua vontade naquele momento, frente àquela dúvida ou pergunta. Exerça sua autonomia aí também. E se no final de tudo você ainda tiver dúvidas, ainda tiver questões, perguntas, a gente vai ter um tempinho para ligar as câmeras, ligar os microfones e conversar, trocar experiências, tá certo? Então, não se preocupe. E agora, eu convido vocês para a gente começar. Pega teu papelzinho, tua caneta ou teu lápis, ajeita eles aí na mesa, no chão, onde quer que você esteja trabalhando. E a gente vai começar de novo com a prática de movimento, igual a ontem. Vamos começar com a prática de movimento. Então, eu convido você para ficar numa posição tranquila para você nesse começo. Pode ser uma posição sentada, deitada, sentada no chão, sentada na cadeira, na mesa, onde você quiser. Uma posição que seja confortável para você nesse momento. Fecha os olhos um pouquinho. Respira fundo. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Umas 3 vezes. Inspira pelo nariz. E solta pela boca. Pode ser nesse formato num suspiro, com um pouquinho de som. Umas 3 ou 4 vezes. Vai prestando atenção como é que teu corpo está agora. Que tipo de pensamentos estão passando pela tua cabeça nesse momento? Que tipo de sensações você consegue perceber no seu corpo? Como é que está a tua pele? Como é que está a tua temperatura? Teu estado geral? Tua energia? Tem cansaço? Tem animação? Tem alguma dor, alguma tensão? Só percebe e acolhe. Continua respirando, continua de olhos fechados. Vamos mexer um pouquinho o pescoço. Faz um pouquinho esse movimento do não, de um lado para o outro, a cabeça, o pescoço. Faz um pouquinho o movimento do sim, para cima e para baixo, a cabeça e o pescoço. Vai alternando não e sim. Vai alternando não e sim. Vai percebendo para que você está dizendo não nesse momento, para que você está dizendo sim nesse momento. Aos pouquinhos vai levando os ombros, convida os ombros para esse movimento. Junto com o pescoço e a cabeça entram os ombros também. Vai mexendo bem devagar, bem gentil, para ir convidando o corpo para se mexer um pouquinho. A gente vai trabalhar também com voz agora, daqui a pouco. Vai convidando os ombros, vai convidando os cotovelos, os pulsos, as mãos para entrar nesse movimento também. Vai mexendo todo o teu tronco, toda a tua coluna. Mexendo, 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 bem devagar, vai acordando esse tronco, acordando os braços. E vamos respirando. Vamos fazer som. Toda vez que a gente exalar, a gente exala junto com o som. Inspira pelo nariz. E solta, mexendo o tronco, mexendo o pescoço, mexendo os braços e ombros. Mais uma vez, inspirou pelo nariz. E
vai soltando cada vez mais. Mais umas 2 vezes, inspira pelo nariz. Solta em forma de som. Outra vez. Ainda de olhos fechados, a nossa brincadeira agora vai ser com a voz. A gente vai brincar. Tem vários nomes essa brincadeira. Pode ser chamada de blablação, pode ser chamada de gramelô. E é muito simples. É o seguinte, a gente vai começar a falar numa língua inventada. Numa língua que só eu sei. Só eu sei nesse momento agora. Eu vou inventar à medida que eu vou falando. O meu convite para vocês é para a gente começar falando baixinho, meio que murmurando, meio que sussurrando nessa língua. É uma língua inventada. Ninguém conhece essa língua. Só você, agora. E a gente vai fazer isso em voz alta, mas a gente começa sussurrando um pouquinho baixinho. Vai olhando ao redor. Mexe bem os lábios, mexe bem a língua, mastiga bem as palavras dessa língua inventada e vai falando aos pouquinhos. Vai falando. Vai baixinho, vai miudinho, mas não para de falar não. Vai respirando também. Vai encontrando os lugares para respirar. E aos pouquinhos vai vendo, vai percebendo se tem coisas que você quer dizer nessa língua inventada. Você pode pensar no significado, mas não precisa falar língua portuguesa, ou não precisa falar nenhuma língua. Ninguém vai saber o que é que você está falando. A grande graça dessa brincadeira é essa. Ninguém vai saber o que é que você está falando, então você pode falar o que você quiser. Você pode reclamar da vida. Perdão. Você pode reclamar da vida. Você pode reclamar de alguma pessoa específica. Deixa o corpo todo entrar nisso. Ou então você pode falar coisas maravilhosas. Ai, como eu tô feliz. Como é que eu tô feliz, como eu tô maravilhoso. Como a vida é bela nesse momento. Como eu tô alegre, né? Animado, animada, animade. Vai convidando o que você quer falar nesse momento, nessa língua inventada, e vai falando. Só é para você. Ninguém vai ouvir, e mesmo se alguém ouvir essa língua inventada agora, essa outra pessoa não vai saber o que você está falando. Então, aproveita essa liberdade e fala o que você quiser nessa língua. Reclama, agradece, fala de você, desabafa. De repente é um desabafo que está aí precisando ser dito. Aproveita essa chance. Não interessa se as pessoas que estão aí na sua casa, que estão por perto de você, vão achar que você perdeu o juízo. Não tem problema nenhum. É só um exercício. Então vai lá, aproveita. Se dá essa oportunidade para você falar bem muito nessa língua, tudo que você precisa. Eu vou falar aqui também um pouquinho. Você vê? Aos poucos vai convidando, se tiver algum gesto que você queira falar junto, né? Junto com a fala vem um gesto, vem algum movimento corporal. Presta atenção no tom que essa fala vai sair, né? Se é um tom mais assim raivoso, ou se é um tom mais suave, mais alegre, ou se é um tom mais neutro mesmo. Percebe como é que vem essa fala para você agora, nesse momento. E se deixa levar um pouquinho por essa fala. Fica um pouquinho aí. Vai respirando, vai falando, vai se mexendo, vai trazendo o corpo para junto disso. E se deixa levar aí um pouquinho. Vê para onde é que você vai. Presta atenção o que é que está saindo nessa fala. Só você vai saber. Vai lá.
Eu estou aqui imaginando como estão sendo essas falas aí. Essa é a parte dura de fazer online, né? Que eu não estou ouvindo cada pessoa, não estou vendo cada pessoa, que é a minha parte preferida, é acompanhar vocês. E tá engraçada essa tua fala? Tá difícil? Tá sendo alívio, tá dando alívio você tá falando desse jeito? Tá rolando um desabafo, tá rolando uma reclamação, tá rolando um agradecimento, uma coisa alegre, maravilhosa? Como é que tá sendo para você essa fala nessa língua que só você entende? Vai falando, vai falando. Deixa sair tudo que tem para sair, não deixa nada faltando ser dito. Fala mesmo tudo, bota a boca no trombone, como diz a história. Tô morrendo de curiosidade para ouvir. Morrendo de curiosidade. Fala ainda tudo que você quiser. Quando você perceber que já deu, que você já está satisfeito, satisfeita, satisfeite, aí você vai parando um pouquinho. Se você abrir os olhos, vai fechando os olhos de novo. Vai acalmando essa fala, vai percebendo se ainda tem as últimas coisas que você quer dizer nesse momento. Bota para fora, aproveita. Vai respirando, vai chegando numa pausa, vai chegando num silêncio. Fecha os olhos de novo, se você abriu, né? Se continuou com os olhos fechados, não tem problema. Mas vai fechando os olhos, entrando nessa pausa, entrando no silêncio. Respira de novo. Começa a perceber qual é a reverberação dessa fala nessa língua inventada. Qual é a reverberação dessa fala que ainda está podendo ser percebida no seu corpo agora? Como é que você está se sentindo agora, depois de ter falado tanto? Depois de ter botado tanta coisa para fora em forma dessa língua inventada? Foi bom para você? Foi tranquilo? Foi difícil? Foi delicado? Doloroso? Como é que foi? Percebe como é que foi para você agora? Percebe se a fala ainda continua, mesmo no silêncio, às vezes a fala continua. Percebe se é o teu caso agora, percebe se você entrou no silêncio mesmo, se já falou o que tinha que falar. E aí agora eu vou convidar você para ir para o papel, pegar seu lápis, caneta, hidrocor, giz de cera, seja lá o que for, e a gente vai fazer agora a versão escrita a versão escrita dessa língua inventada. Como é que vai ser a versão escrita dessa língua inventada? Eu não sei direito. Cada vez que eu faço esse exercício, vem de um jeito diferente. Perdão. Você não precisa escrever em língua nenhuma. É o mesmo princípio da fala na língua inventada. Só que dessa vez é por escrito. E aí se deixa levar, vê o que é que vai aparecer. Qual é a versão escrita da sua língua inventada? Qual é a versão dessa sua língua inventada na ponta do seu lápis, na ponta da sua caneta? E a gente vai fazer um primeiro momento só para você experimentar um pouquinho, escrever nessa língua inventada. Cada pessoa vai escrever de um jeito, cada pessoa vai ter uma versão diferente dessa língua escrita, essa língua inventada na versão escrita. Então, vai escrevendo aí, escreve um pouquinho, só para você ver como é que a sua mão
traduz essa língua inventada, como é que seu lápis e seu papel vão registrar essa língua inventada na forma escrita dela. Experimenta um pouquinho, vou dar, sei lá, uns 2 minutinhos para cada pessoa poder experimentar um pouquinho. Vai percebendo como é que seu corpo se coloca, vai percebendo se você está escrevendo alguma coisa no sentido de tem alguma mensagem que está sendo escrita nesse momento ou não, ou está sendo só um fluxo assim livre. Não tem problema se for uma coisa ou outra, só percebe. Percebe se está saindo alguma mensagem ou se você está simplesmente escrevendo de um jeito mais livre. Não precisa usar letras, não precisa usar nenhum símbolo conhecido se você não quiser. Eu até recomendo que você não use letra nem símbolo nenhum. Nem símbolo conhecido, nem letra conhecida nenhuma. É uma escrita livre, assim, puro fluxo. Uma vez eu fiz esse exercício com uma turma e uma das pessoas chegou para mim no final com... Essa pessoa tinha inventado o seu próprio alfabeto e tinha escrito uma mensagem usando cada letra que essa pessoa tinha inventado. Ela fez uma correspondência. O símbolo tal era o A, o símbolo outro era o B, e, enfim, foi um trabalho mental muito intenso dessa pessoa. Não é o que eu estou convidando vocês a fazerem agora. O que eu estou convidando vocês a fazerem é largar a mão do mental e deixar essa mão escrever do jeito que vier essa língua inventada, sem letra, sem símbolo, sem número, sem nada, do jeito que vier. Vai percebendo se a tua letra, se a tua escrita é uma escrita mais arredondada, mais pontuda, se você está escrevendo mais rápido, mais devagar. Vai percebendo qual é o sentido da tua escrita, dessa escrita inventada. Pode ser que seja diferente da língua portuguesa, né? Pode ser que não seja da esquerda para a direita, pode ser que seja de cima para baixo, pode ser que seja em espirais, sei lá. Que tal experimentar várias maneiras para ver qual é a maneira que mais se adequa à sua língua inventada, ou se você quer experimentar todas as maneiras possíveis, também é muito maravilhoso fazer isso. E vai experimentando. Vai experimentando, vai escrevendo, deixa esse fluxo acontecer livremente. A versão escrita da tua língua inventada. Deixa esse fluxo acontecer bem livre, sem você pensar muito. Experimenta todas aquelas possibilidades que a gente tentou desde a terça-feira. Você pode fazer mais rápido, mais devagar, você pode fazer miudinho ou maior, você pode fazer com muita força, colocando muita força no lápis, ou então segurando o lápis de um jeito bem suave. 1000 maneiras de escrever na sua língua inventada agora. 1000 maneiras de criar essa escrita enquanto você vai escrevendo. E faz uma pausa nesse momento. Para, aonde você estiver, para. Dá uma congelada, para. Fecha o olho, dá uma zerada. Mexe um pouquinho o pescoço, fala um pouquinho sim, fala um pouquinho não. Faz um pouquinho esse movimento do sim e do não. Mexe um pouquinho os ombros, mexe um pouquinho os braços, abre os olhos, olha ao redor da sua sala, do seu quarto, de onde quer que você esteja. Dá umas 3 respiradas aí fundas. Uau. E aí, eu vou convidar vocês para fazer um segundo exercício com essa língua escrita, a mesma língua escrita inventada, mesma coisa que vocês estão fazendo agora,
mas eu vou convidar vocês ou a virar a folha de papel, ou virar a página da sua caderneta, do seu caderno, ou pegar uma folha nova, o que você quiser fazer, mas começa de novo. Vamos começar de novo agora. E agora que você já está, agora que já deu para você ter um gostinho, já deu para você experimentar um pouco essa tua língua inventada na versão escrita dela, agora o meu convite é para você escrever uma carta. Para quem você vai escrever essa carta? Pensa um pouquinho, antes de começar, pensa um pouquinho agora. Para quem que você vai escrever essa carta? Para você mesmo, mesma, mesme? Para uma pessoa que você conhece? Para uma pessoa da sua família? Para uma pessoa que já morreu? Para uma pessoa do seu passado que você não fala mais, que você não perdeu contato? Pensa um pouquinho. Não pensa muito não, né? Deixa vir na sua cabeça. A pessoa que vier é para ela que você vai escrever, né? Não é para mim mesmo. Eu vou escrever para mim mesmo agora. Então vou escrever para mim mesmo no futuro, no passado. Pensa um pouquinho, mas não pensa muito, não gasta muito tempo nisso não, senão a cabeça toma conta muito rápido. Então pensa para quem que você vai escrever essa carta e já começa a escrever. Já começa a escrever. Ah, mas eu não sei o que é que eu vou dizer nessa carta. Não tem problema. Começa no fluxo que o que você quer dizer vai aparecer. Confia, pode confiar em mim que vai dar tudo certo. Começa no fluxo, mesmo que você não saiba o que é que você quer escrever, qual é o tom dessa carta, se vai ser uma carta de reclamação, um desabafo, uma carta de saudade, uma carta de amor, uma carta de saudade, né, de contar da vida, uma carta mais cotidiana, não interessa, não é importante isso. O importante é o fluxo. Começa essa carta e não para de escrever, e aos pouquinhos você vai captando o que é que está sendo escrito. Não para a mão, não deixa a mão parar, não deixa a caneta ou lápis parar, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. E vai escrevendo. Vai entrando em contato com o que você quer falar para essa pessoa agora, na forma de uma carta. Vai entrando em contato com a sensorialidade, com todo o aspecto sensorial dessa carta. O lápis, o papel, a sua mão, o seu braço, todo o seu corpo, como é que ele está, toda a sua corpa, como é que ela está nesse momento, escrevendo essa carta. Começa a prestar atenção na velocidade que você está escrevendo. Começa a prestar atenção em coisas bem concretas, a velocidade que você está escrevendo, se você está fazendo força com o lápis ou com a caneta, ou se está suave. Percebe se essa escrita está sendo mais fluida ou está sendo mais travada, mais tensionada. Como é que está? Como é que estão as qualidades concretas da tua escrita nesse momento, agora? Presta atenção nessas coisas bem concretas. E bem aos pouquinhos, bem suave, vai entrando mais um pouquinho em contato com o que você está querendo dizer agora, em forma de carta, em forma de escrita. O que é que está querendo ser dito através da sua mão e do seu lápis ou caneta ou hidrocor? O que é que está querendo sair de você como mensagem agora? Vai deixando essa mensagem sair. Vai se conectando com a pessoa para quem você está escrevendo. Seja você mesma, seja uma pessoa que você conhece, seja uma pessoa que você não vê há muito tempo, uma pessoa muito próxima de você, uma pessoa com quem você convive, uma pessoa que já morreu, que já fez a passagem. Vai se conectando com essa pessoa. Vai se conectando com o que você quer dizer para essa pessoa agora. Não para a mão, não para a escrita. Deixa a escrita entrar nesse fluxo e não para. Mesmo que dê um branco na cabeça, mesmo que você não saiba mais o que você está fazendo, não para de escrever.
Deixa esse fluxo acontecer o tempo todo. Vai respirando, vai se mexendo, vai se organizando e mantém o fluxo. Pode ser mais devagar, pode ser mais rápido, mas você mantém o fluxo. Aos pouquinhos, muito suave, muito gentilmente, vai se conectando com possíveis emoções que estão ligadas ao que você está querendo falar para essa pessoa por escrito, agora nessa carta. Que tipo de emoções tem aí? Que tipo de emoções estão saindo na tua escrita inventada nesse momento? São emoções de alegria, de felicidade, saudade, raiva, desabafo, algum medo que você está compartilhando, talvez, tristeza. Aproveita para desabafar, aproveita para botar para fora, para se comunicar do jeito que você está precisando agora. Deixa vir isso. Deixa vir essas emoções. Vai respirando nessas emoções. Não precisa se apegar a nenhuma delas. Mesmo que seja uma emoção difícil de sentir, delicada, mas deixa ela vir, deixa ela passar. Deixa ela sair pela mão, deixa ela sair pelos traços, pela escrita. Inspira essa emoção e deixa ela sair pela escrita, deixa ela sair pela sua mão, pelo seu lápis, pela sua caneta e ficar no papel. Deixa sair essa tristeza, deixa sair essa alegria. Não se apega a nada, nem a tristeza, nem a alegria, nem a raiva, nem a felicidade. Nada, nada. Tudo vem e passa por você e vai para o papel. Passa por você e vai para o papel. Passa por você e vai para o papel. Pode ser que a pessoa mude. Presta atenção agora, se você quer falar para outra pessoa. Se você ainda está escrevendo para a mesma pessoa que você começou a carta, ou se você já quer fazer essa escrita direcionada para outra pessoa. Não precisa pegar outro papel, não. Vai no mesmo papel, na mesma carta. Se acabar o papel, vira ao lado do papel, pega outro papel, mas não deixa esse fluxo parar. Vira a página da sua caderneta, pega uma outra folha de papel, não deixa esse fluxo parar, não estanca esse fluxo, deixa ele continuar vindo, deixa ele continuar vindo. Pode ser para a mesma pessoa que você continua escrevendo, pode ser para outra pessoa, pode ser para um grupo de pessoas, não importa. Deixa esse fluxo continuar. Continua mais um pouquinho. Se conecta com as emoções. Inspira essas emoções e deixa elas saírem pelo papel, pela caneta. Deixa elas ficarem no papel. Deságua mesmo. Deságua. Canaliza isso aí. É um negócio meio de canalização mesmo. A gente para de ter controle e tá ótimo. Pode parar de ter controle mesmo. Deixa esse processo tomar conta de você. Pode ser que você já não saiba para quem que você está escrevendo, o que é que você está fazendo, mas não importa. Continua escrevendo, continua botando para fora essa língua escrita inventada. Isso é que é o importante nesse momento. Não para. Vai respirando, vai se conectando com o que você está fazendo e se deixa levar, se deixa levar. Não controla, não. Mais alguns minutinhos a gente vai ficar nisso. Então, presta atenção no seu corpo. Presta atenção como é que você está organizando seu corpo para continuar esse fluxo de escrita. Presta atenção se você não quer mudar de posição. Não para de escrever para mudar de posição, mas pode se mexer um pouquinho. Vai se mexendo, vai mexendo a coluna, mexe um pouquinho o pescoço. Isso. E faz uma pausa. Para, congela onde você está. Faz uma pausa. Inspira e solta, solta os ombros, mexe um pouquinho os braços, mexe um pouquinho a cabeça, dá uma zerada, dá uma chacoalhada, olha ao redor, olha para trás, para frente, para cima, para o chão, olha ao redor de onde você está, vê os objetos, enxerga esse espaço com os olhos. Fecha um pouquinho os olhos.
Percebe a reverberação de tudo isso que você mobilizou agora, nesse momento da carta. Presta atenção, como é que está a sua conexão com a pessoa ou as pessoas para quem você escreveu essa carta nesse momento? Como é que estão as emoções? Inspira tudo isso e deixa aí na exalação. Mais uma vez, inspira tudo que você fez agora, inspira todas essas emoções, todas essas lembranças, toda essa energia, inspira e deixa tudo isso ir pela exalação. Mais uma vez, uma última vez. Inspirou. E soltou. Deixa aí. Vai abrindo um pouquinho os olhos. Vai abrindo um pouquinho os olhos, devagar. Olha um pouquinho para a carta que você escreveu, ou para as cartas, para o papel, para os papéis que você acabou de escrever. Dá uma olhada, dá uma repassada. Desde o início, presta atenção no início como é que estava essa escrita, como é que a escrita foi se transformando ou foi ficando igual, como é que terminou essa escrita. Tem diferença, muito, pouca diferença, nenhuma diferença. Só percebe, sem julgar. Você consegue perceber as emoções e as coisas que você estava dizendo em cada momento da carta? Você consegue perceber nos traços que ficaram no papel ou não? É difícil perceber ou é tudo muito preciso, muito evidente quando você olha para a sua carta? Não consigo perceber nada. Está tudo muito abstrato, é um emaranhado de riscos. Não tem problema, só percebe isso. Ou então, não, eu consigo perceber bem direitinho. Aqui eu estava com essa emoção, aqui eu estava dizendo tal coisa. Está tudo muito preciso aqui no papel. Seja como for, só dá essa olhada, só faz esse reconhecimento do que você acabou de fazer. Dá mais uma respirada. Dá uma chacoalhada boa. Dá uma soltada, uma zerada. Vamos conversar um pouquinho? Vamos se olhar, se escutar um pouquinho? Ligar as câmeras, ligar os microfones. Ai, minha hora preferida, que finalmente eu vejo todo mundo. Estou tão acostumado a ver todo mundo, escutar todo mundo o tempo todo. É duro, às vezes, ficar falando para a tela vazia. Eu sei que vocês estão aí, eu confio que está todo mundo aí. Mas eu me sinto conectado, mas é muito diferente do que eu estou acostumado e aí às vezes é duro. Às vezes eu me sinto um pouco sozinho. Aí as carinhas vão aparecendo e eu adoro. Ah, muito bom. Carinhas conhecidas, carinhas que estão chegando hoje. E aí, o que é que vocês me dizem? Acho que eu tô me sentindo em paz agora. Que realmente Explica mais um pouco, fala um pouco mais. porque eu realmente, assim, eu escrevi muita coisa para muita gente ao mesmo tempo e misturado e muito doido, e mudei as cores e cada emoção vou ter uma cor diferente. E aí, quando você
para e tal, e observa, eu, meu Deus, que sensação de paz. É bom botar para fora, né? Sim, mesmo nesse exercício, eu peguei meio que o bonde andando aqui, mas ainda assim eu entrei já naquele fluxo, naquela coisa de beleza, vamos, e nossa, muito bom, muito bom. É isso, acho que não tem mais nada. Ó, alguém disse, a Edneida Cavalcante disse que ela tá bem emocionada. Uhum, Isso eu tô acontece. sentindo muito em paz, assim. Acho que é isso que eu quero dizer. Maravilha, obrigado. Eu fui percebendo. Boa noite, gente. Boa Eu fui noite. percebendo que meu áudio está com problema. Mas estou te ouvindo bem direitinho. Eu fui percebendo justamente o que você falou no final, né? De tipo, pensar, porque, como a colega falou, também fui escrevendo para várias pessoas diferentes. Tipo, foi mudando, de repente eu percebia que eu estava escrevendo para outra pessoa. E depois, nesse momento de observar a carta, eu vejo exatamente onde foi que eu comecei cada pessoa, por causa da forma como eu estava desenhando as letras, enfim. Eu consigo identificar perfeitamente na minha carta para onde foi cada pedacinho. E assim, é muito doido isso. Eu já tenho umas loucuras assim de criar dialetos na minha mente mesmo. Eu canto música em dialetos diferentes. Isso daí foi só foi muito positivo. Nada Uhum. E a tirar. você usou letras mesmo ou foi um fluxo gráfico mais livre? Como é que foi? Eu mudei várias vezes. Eu escrevi primeiro com letras, estava escrevendo palavras assim, tipo, inexistentes mesmo. E de repente eu comecei a fazer formas geométricas. Aí daqui a pouco eu já estava fazendo letras, só que um pouco diferente, sabe? Tipo, Uhum. meio diferente, de cabeça para baixo, enfim, ponto em alguns lugares diferentes. E aí foi mudando, foi mudando. No final virou uns desenhos, já tinha uns desenhos, assim, bem legal. Maravilha. Conrado, essa proposta tua me remeteu muito à infância, no primeiro momento, né? Essa história de inventar idiomas. Tinha uns clássicos, né? Que era a língua do pi, né? Que era Uhum. substituir todas as consoantes por p, né? Eu tinha uma brincadeira com meu irmão, assim, que era de falar as palavras de trás para frente, né? E a gente era muito bom nisso, né? Quando queria chatear alguém, assim, a gente só se comunicava dessa forma, que é um exercício maravilhoso, né? Um exercício mental muito legal. Uhum. E me senti muito à vontade, assim, né? Para desabafar nessa língua inventada, que aí eu resolvi deixar mais livre mesmo, né? Nem rememorar essa lembrança de infância. E depois, quando você falou na carta, eu escolhi fazer uma carta para os meus filhos e, e aí veio, né, uma emoção muito forte, né? Porque era a vontade de falar desse momento, e aí eu escrevi que era carta para os meus filhos ano 1, né? Ano 1 depois, né, de estarmos nessa pandemia, enfim. Caí no choro aqui, mas é um choro bom também, né? Porque a carta não só tinha lamento, ela tinha também o que eu vejo, né? Que é um olhar para além, né? Do feio, né? Um olhar, né? Para onde bate o sol, para onde nasce a floresta, enfim, né? Para esse potencial de vida, né? Que está na gente. Então, assim, um choro também de limpeza, gratidão. E incrível, né? Como isso vem de um exercício simples, entre aspas. Uhum. Esse esse exercício do gramelô tem vários nomes, né? Da blablação, gramelô, a língua inventada. Em inglês eles chamam de gibberish.
Tem muitos nomes, mas é muito simples, né? E tem muitos usos também. Tem algumas terapias que usam isso como uma descarga mesmo, né? Uma maneira de você poder terapeuticamente desabafar, colocar coisas para fora, sem ficar naquela coisa muito mental, sem se deixar prender pela vergonha, por exemplo, de estar dizendo coisas que outras pessoas vão achar que são condenáveis, ou que você mesma, né, possa achar que não é bonito sentir certas coisas. Então, essa língua inventada dá uma autorização, assim, né, para a gente botar para fora o que quer que seja, sem muito filtro. Sem filtro nenhum, às vezes, né? Em momentos muito legais, a gente consegue não ter filtro nenhum e realmente botar para fora. E uma das primeiras coisas é essa sensação mesmo de limpeza, né? O fluxo acontece e dá uma sensação de limpeza, de paz, né? Mesmo quando vem emoções, às vezes emoções delicadas, dolorosas às vezes, mas depois dá essa sensação de uau, limpei, né? Coloquei para fora, né? É um vazio, mas é um vazio de leveza também. Muita gente fala de uma sensação de vazio, mas é um vazio leve, é um vazio que, né, que é gostoso às vezes de sentir. Muito legal. Grato também pelo seu depoimento. Queria comentar porque eu escrevo muito para mim mesma, tipo, como uma forma de expressão, e tinha muito sempre essa sensação de conseguir tirar o que eu não consigo colocar em outros lugares, né? E foi tão bom fazer isso sem atribuir significado, né? Então, era o mesmo processo que eu costumo fazer, mas eu não precisava me preocupar em racionalizar, em criar o que é isso que eu estou querendo dizer. Não tinha isso, eu estava só assim, é o impulso, é o que está indo forte, é o que está indo fraco, é o que está rodando, enfim. Foi muito bom e foi muito curioso, porque eu vim esses outros dias e eu estava feliz que, coisa boba, né? Mas que eu estava com a folha sulfite que não tinha linha, né? Então eu podia ser livre. E aí eu não achei antes de vir hoje, né? E aí eu peguei o meu caderno, e aí, coincidentemente, dava para encaixar perfeitamente, né? Então, eu fiquei... Mas foi isso, e muito, muito bom. Eu não falei os outros dias, mas, assim, tem sido muito incrível, assim, foi muito bom. Obrigada. Que bom. Que bom, obrigado também. O caderno é um negócio maravilhoso. Não precisa ser folha de sulfite, não precisa nada, né? Você pode fazer num caderninho, numa cadernetinha pequena, assim, né? Todos esses exercícios cabem em qualquer tamanho de papel. Você pode fazer num papel imenso, você pode fazer numa cadernetícula bem pequenininha, não tem problema. Cabe tudo, né? Como a gente está improvisando, então o espaço faz parte da improvisação também, né? A gente vai adaptando. E isso que você falou é uma coisa muito interessante, muito importante também, porque quando eu estou escrevendo em língua portuguesa, né, que é a minha língua natal, eu preciso pensar o tempo todo, né? A próxima palavra tem que fazer sentido dentro da frase, tem que fazer sentido em termos de pensamento, né? O que é que eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo uma carta de amor, estou escrevendo uma carta falando do meu cotidiano, o que foi que eu fiz no dia de ontem, estou reclamando da vida, das coisas que estão difíceis na minha vida, seja o que for, aquilo tem que fazer um sentido, né? Então, assim, a minha mente precisa ter um lugar de primazia nesse exercício escrito, né? Geralmente, como a gente organiza ele. Obviamente que também tem maneiras de você escrever, escrita automática, você vai escrevendo, né? Qualquer coisa que aparece na cabeça não precisa fazer sentido, né? Bola, pintinho, luminária, a luminária começa a voar e entra no vidro. Eu posso escrever de um jeito louco assim, né? Mas até a velocidade dessa escrita, mesmo uma escrita automática louca que não faz sentido, ela costuma ser um pouco mais lenta, porque eu vou escrevendo as palavras, eu preciso desenhar as palavras, eu preciso desenhar letra. Por mais que eu seja ágil, isso demora um tempo, né, para eu começar a colocar no papel e para o ritmo. E o fluxo de emoções, de coisas que passam por dentro da gente,
é muito mais rápido e muito mais complexo do que qualquer pessoa consegue registrar no papel escrevendo, né? Então, esse exercício da escrita inventada, que não precisa fazer sentido e não precisa ter símbolos, não precisa ter letras, faz com que a velocidade da minha mão e da caneta e do lápis que eu estou usando fique um pouquinho mais perto da velocidade e da complexidade de tudo que acontece dentro de mim, né? Que não é pouca coisa, é tudo muito rápido, tudo ao mesmo tempo. Então a mão consegue acompanhar um pouco mais de perto. Ainda é lento, né, em comparação a tudo que acontece por dentro, mas é um pouquinho mais rápido. E aí eu consigo, né, viajar um pouco mais nesse fluxo e me deixar levar um pouco mais por esse fluxo. Isso é um exercício importante. E é muito, muito simples, né? É uma coisa muito simples. É besta de tão simples, mas é tão raro a gente se permitir fazer um exercício como esse, né? Então, vale muito a pena. Como uma prática mesmo, né? Às vezes eu faço isso como uma prática diária mesmo, né? Agora estou travado em alguma coisa, vou fazer essa escrita inventada. Eu faço escrita automática também, né? Usando língua portuguesa para fazer um texto que não precisa ter nexo. Mas esse exercício da escrita inventada é muito precioso, sempre. Seja terapeuticamente, seja para um processo criativo que você esteja, né, encarando naquele momento. É sempre uma coisa boa fazer isso. Recomendo. Boa E cada vez noite, é diferente, cada vez é diferente. Vai lá, Bruna. tudo bem? Tudo jóia. Para mim foi incrível. Eu estou escrevendo tese de doutorado, então estou sofrendo com isso. E a rapidez, a agilidade que eu consegui fazer parecia que era uma coisa inata. Eu gostei muito. Arrasou. Uau. Espero que isso destrave outros lados também. Eu achei o fluxo muito interessante. Obrigada por esses dias todos. Imagina, obrigado a você pela presença, pelos depoimentos que você tá. E boa sorte aí no doutorado. Eu sei o que é isso, já passei por mestrado e doutorado, toda a minha solidariedade. E uma coisa também que eu até conversei lá na UFBA, que depois da gente se formar, deveria ter um ano para desformar, para desaprender, porque é um negócio bem enrijecido, né? É, Então, uma aula dessa, por exemplo, para inventar outra língua seria fundamental. maravilhoso, né? Mas tem muita gente na universidade que está desenrijecendo, tentando pelo menos, né? Trabalhando Sim, aí sim. duramente para desenrijecer para deixar mais molinho, mais flexível esse sistema. É uma luta danada, mas eu conheço várias pessoas, inclusive uma delas está aqui presente, né, Barbarinha? Eu queria dizer que foi um delírio delirante, maravilhoso. Foi muito bom, porque eu fui para o chão para mover e eu já movi sendo movida por uma pessoa. E aí eu escrevi para a pessoa, e na hora que eu fui escrever, eu tive que falar tudo de novo, e eram outras coisas que não eram as mesmas coisas, então a grafia, eu estava transcrevendo a minha própria fala, assim, né? Estava muito, muito saboroso esse fluxo, assim, tinha um gozo nisso, sabe? Então tinha um encadeamento, a fala era uma conversa já com essa pessoa, o mover tinha a ver com essa presença, né? E na hora da escrita, eu tive que falar para poder a escrita fluir. E eu escrevi pra caralho, nem sabia que eu tinha tanta coisa para falar, nem sei direito o que eu falei, não importa também, né? Mas foi gostoso ser atravessada por esse fluxo, assim. Obrigada, Conra, tá super divertido, muito bom, assim. Colo com o Bruno aí para ver se essa escrita desse doutorado vai diluindo, vai ganhando mais corpo de outras formas, né, Aline? Pois é, muita gente aqui que está no rolê acadêmico, né? Tem algumas pessoas aqui que estão nesse rolê.
Que legal. É isso mesmo, a gente pode perder, faz parte dessa velocidade, dessa complexidade, né? A gente sente muita coisa. Estou falando a gente porque, né, seres humanos costumam sentir muita coisa ao mesmo tempo e pensar muita coisa ao mesmo tempo, é tudo muito complexo, né? E essa coisa a escrita é uma coisa linear, do jeito que a gente geralmente lida com ela, né? É uma coisa bem linear em todos os sentidos, no sentido gráfico, no sentido semântico mesmo, né? Os significados que vão se desenvolvendo. Eu primeiro falo de uma coisa, depois falo de outra. Primeiro coloco o sujeito da frase, né? Até na gramática. Eu vou dizer que a pedra estava no meio do caminho, mas primeiro eu falo da pedra, depois eu uso o verbo, depois eu digo onde é que a pedra estava, né? Então, assim, essa esculhambação dessa ordem toda é uma explosão, né? É uma oportunidade de explodir esses sentidos, explodir essa ordem linear, né? Fazer uma coisa que vá para cima, para baixo, para todos os lados e tal. A nossa escrita, né, do jeito que a gente organiza ela em língua portuguesa, por exemplo, é diferente de outros tipos de escrita, né? A escrita japonesa, as escritas ideogrâmicas já funcionam de um jeito diferente, de um jeito mais complexo. Eu falei aqui ontem, se eu não me engano, da minha fascinação com caligrafia japonesa, né? Eu fico horas vendo os vídeos. Eu botei no Instagram. Eu sigo no Instagram o hashtag Shodo, que é o tipo de caligrafia japonesa, e fico horas vendo os vídeos das pessoas. Não sei nada, não entendo nada do que está sendo escrito, mas eu fico horas fascinado olhando. E anos atrás, quando eu comecei a fazer essa prática da escrita mesmo, essa escrita inventada, né? Eu comecei a fazer coisas que pareciam na minha cabeça com uma escrita japonesa. Eu escrevia da direita para a esquerda, escrevia, em vez de escrever horizontal, eu escrevia vertical. Era um negócio meio ideogrâmico, os hieróglifos, uma coisa muito louca, que foi saindo de mim de um jeito completamente sem pensar, sem nada disso. Não sei se tem alguma ancestralidade japonesa aí ou alguma coisa de vidas passadas, mas era muito louco. Eu tenho cadernos inteiros com essa caligrafia inventada vagamente japonesa. E eu acho que uma das coisas que me inspira tanto, né, nesses ideogramas japoneses, chineses e tal, é muito isso da complexidade, né, de você exprimir ideias a partir da escrita, através da escrita, mas de um jeito que não é linear. Os significados eles vão sendo construídos de um jeito mais complexo, né, com várias camadas ao mesmo tempo. Isso é um negócio que me interessa na criação artística, de várias maneiras, né? Olá, boa noite. Tem algumas coisas que ficaram muito presentes aqui, foram muito engraçadas. Eu acho que na fala tinha uma coisa mesmo do prazer de uma musicalidade fresca, assim, um inédito do fluxo que ia abrindo lugares, aí às vezes levava para um lugar talvez por onde eu já passei, não sei, algumas afinidades, e o próprio fluxo ia voltando para lugares assim, mas tinha muito essa coisa do frescor da música, assim, e do que a boca ela ia também, a língua mais para fora, ou a forma de boca, língua, essas coisas todas. Uhum. E a escrita teve uma coisa também que foi muito engraçada, que é a dificuldade de pensar numa pessoa e no sentido do que aquilo era, porque parecia que estava tendo uma conversa muito forte com o acontecimento da escrita em si, o movimento do escrever, e que quando eu tentava botar um sentido ou pensar em alguém, parecia que eu estava indo um pouco para fora do que era esse acontecimento, que também era alguma linguagem que talvez eu não tivesse, não entendesse o que fosse, mas que também não fazia mal, porque era uma linguagem que estava se desenhando literalmente, e
através de outros lugares também acontecendo, sem eu precisar entender o que era. E aí foi essa coisa do sentido, do que podia ser essa carta e da pessoa para quem isso podia ser. Acabou que ficou um... mas foi massa. Muito obrigado. Que joia. Não, você traz coisas muito interessantes. Uma das minhas pesquisas de vida, né, como artista, professor, pesquisador, é voz. Então, assim, se você pensa na voz que fala palavras, né, como a gente está se comunicando agora, todos esses elementos da musicalidade, da fisicalidade da língua, dos dentes, da boca, todo o corpo que produz a voz, tudo isso não deixa de estar presente, né? Só que a gente treinou ao longo da nossa vida a nossa atenção para prestar muito mais atenção no conteúdo da fala, por assim dizer, e não nessas outras coisas, né? Então a gente até presta atenção no sotaque, a gente presta atenção na maneira de articular, de mastigar as palavras de cada pessoa, mas isso são coisas que a gente não presta tanta atenção assim, né? A gente fica mais concentrada no conteúdo, né? Aquela pessoa está me dizendo, principalmente numa situação como essa que a gente está, né? Numa oficina, numa aula, entre aspas, né? O conteúdo impera. Mas esses outros elementos que você traz, a musicalidade da fala, a fisicalidade da fala, do som, nada disso nunca aliás, tudo isso nunca deixa de estar presente na fala, né? Por mais que seja uma fala super burocrática, por mais que seja uma fala super, né? Eu estou aqui imaginando, o que me vem na cabeça é um juiz assim falando de um jeito monocórdio, agora a decisão desse tribunal é isso, aquilo outro. Por mais que as pessoas estejam vidradas, né? Muito importante o conteúdo da fala, mas aquela fala continua tendo cor, continua tendo musicalidade, continua tendo fisicalidade, né? A mesma coisa na escrita. Hoje em dia, a gente se distanciou um pouco mais da escrita manuscrita, né? Porque a gente se comunica por e-mail, a gente se comunica por mensagens de WhatsApp, mensagens de Telegram. Então, a caligrafia, né? O desenho das palavras, né? Feito por cada pessoa, muitas vezes a gente não tem contato mais, né? A gente tinha muito mais contato quando eu era criança, adolescente, do que agora, né? Nesse mundo da internet, das mensagens, dos e-mails e das mensagens por WhatsApp. Mas isso também, né? O desenho das palavras e como o corpo está presente no desenho das palavras, das letras, como o material que você usa para desenhar, né? Se eu escrevo com lápis, se eu escrevo com caneta Bic, se eu escrevo com hidrocor, muda totalmente, muda tudo, né? E obviamente que isso influencia no conteúdo da mensagem também, né? Essas coisas são muito interessantes que você traz aí. Eu fiquei pensando também nisso do desenho da palavra, né? Qual é a diferença? Estava lendo um livro de um antropólogo inglês chamado Tim Ingold, e ele fala sobre linhas. Ele faz uma antropologia comparada das linhas. E é um livro super interessante. E ele fica um capítulo inteiro tentando diferenciar, tentando chegar numa diferença entre desenho e escrita. E ele chega, no fim das contas, à conclusão de que não tem como diferenciar desenho e escrita. Tem escrita no desenho e tem desenho na escrita. Então, é uma tarefa impossível diferenciar onde termina a escrita para começar o desenho e onde termina o desenho para começar a escrita. É tudo um território só. Muito interessante. Oi, boa noite. Boa noite. Eu vim os 4 dias, ainda não tinha comentado, escrevi bastante ao longo dos dias também, mas eu queria primeiro agradecer a autonomia. Primeiro eu pensei a autonomia que você nos deu, né? Mas a autonomia não é uma coisa que a gente consegue dar, né? Então acho que talvez você nos lembrou, nos permitiu, que acho que muitas vezes a gente esquece que a gente tem, né? Essa autonomia de verdade, né? De se posicionar
como faz sentido, de adaptar, de ressignificar. E aí eu juntei agora os 4 papéis dos dias e acho que desde o primeiro dia eu pensei já que a gente estava fazendo mapas da vida, assim, um pouco, né? Mapeando. E são mapas que acho que vão levando a gente para o caminho mesmo em que a gente já está indo. Alguma coisa assim, né? Não são... Hoje você falou, né? O objetivo é caminhar. Eu acho que mapear já é caminhar para o lugar que a gente já está indo. Mesmo se a gente, no mapa, muda de direção, isso já é o caminho que a gente já estava fazendo mesmo. Eu senti muito isso. Acho que teve um dia, acho que foi no segundo dia, que eu passei um bom tempo do exercício pensando como as pessoas estão fazendo aquele da linha que tinha as regras, né? Acho que foi no segundo dia. E pensando como as pessoas estão fazendo, porque eu passei um tempão achando que só tinha uma possibilidade, uma maneira de fazer. Eu sabia que não era assim, mas eu acreditei durante e acho que isso refletia muito como eu estava também, né? Eu acreditei que só tinha um jeito. E aí eu cheguei em um monte de beco sem saída. Assim, minha linha chegava toda hora em beco sem saída, porque eu me coloquei naquela situação, só tinha uma maneira de resolver. E aí, a cada pausa, a coisa ia se desdobrando. E ontem também eu estava num dia de cólica, aí eu peguei uma tinta vermelha, fiquei com a linha, com o novelo sangrando o papel inteiro. Enfim, mapas que vão, né, para onde a gente já está indo. E acho que o objetivo de mapear talvez não seja ir com eles para algum lugar, né? O mapa já é o caminho. E acho que eu senti muito isso. E uma coisa só sobre, acho que o seu comentário a partir da fala da Bia, né, dessa coisa da escrita às vezes não acompanhar, né, porque a gente vive em muitas camadas, muitas linguagens ao mesmo tempo, e talvez a gente esteja muito acostumado a narrar as coisas em uma linguagem só, né, essa linguagem escrita ou falada, mental, talvez, né? E eu senti que a escrita de hoje deu conta de outras camadas, né? Os mapas, em geral, das linhas, dão conta de camadas que a gente nem sabe que existem no campo da linguagem, da expressão. Acho que é isso, pensamentos. Mas eu fiquei muitas coisas. Então, estou bem agradecida. Imagina, obrigada a você. Eu preciso dizer que eu nem dou, nem autorizo, nem ofereço autonomia para ninguém, simplesmente porque eu não tenho esse poder. A autonomia é o tipo da coisa, né, que cada pessoa tem que lidar sozinha, não tem outra maneira de lidar com a autonomia, né? Tem que ser cada pessoa por si. E como eu me vejo nessa situação aqui, né, de facilitar esses encontros, é convidando mesmo, né? A única coisa que eu posso fazer é falar da minha experiência e convidar vocês para experimentar caminhos, ferramentas que eu já experimentei antes e gostei o suficiente para querer compartilhar, né, com outras pessoas. A primeira coisa é essa. Engraçado você falar de mapas, porque mapa quando eu faço essa oficina presencial, a gente tem exercícios inteiros dedicados à produção de mapas. Mapas, projetos, sabe? Aquela planta baixa do arquiteto, da arquiteta. A gente brinca muito, eu costumo convidar muito as pessoas para brincar com isso. E como você bem percebeu, é uma metáfora, né? Os mapas, tudo é mapa, se você parar para pensar, né? Dependendo de como você olha, tudo é um mapa. Um livro é um mapa. O livro é um mapa. Uma tese de doutorado é um mapa de como aquela pessoa pensou, organizou o pensamento, né? É tudo... Uma rachadura. A rachadura também é outro universo metafórico maravilhoso também para se experimentar, né? A linha como rachadura, em vez da linha ser uma coisa que conecta, a linha ser uma coisa que divide. Então,
não muda nada. A linha continua sendo a mesma linha no papel, mas o meu olhar muda tudo, né? A minha maneira de me relacionar com aquilo. São coisas muito complexas e que abrem campo para muitas experimentações, muitas brincadeiras super interessantes, né? Então, faço de novo essa provocação para você, né? Fiquem de olho que quando eu faço essas oficinas mais aprofundadas, eu tô com essa ideia. Eu me animei agora com essa coisa pelo Zoom online e em breve eu devo oferecer uma oficina mais ampla, mais aprofundada, que a gente vai brincar muito com, a gente pode brincar muito com outras coisas também que não deu tempo de ver aqui, né? Ai, Conrado, só queria comentar para sim continuar, porque assim, eu não conseguia imaginar que conseguia ter esse nível de conexão por aqui, sabe? É o notebook que está aqui na minha frente, e ao mesmo tempo você conseguiu trazer de uma forma tão íntima e tão cuidadosa que eu nem sabia que era possível nesse formato, sabe? Então, de verdade, assim, eu fico feliz quando você disse que se animou, sabe? Me animei sim. A parte mais dura, né, que é o que eu estou acostumado, é justamente acompanhar as pessoas, né? Eu estou aqui como facilitador, quando eu faço presencial, eu estou como facilitador, estou lá sustentando o espaço, é diferente, no meu papel, mas eu estou acompanhando todo mundo, estou vendo, estou escutando, né? Estou sentindo, imaginando o que é que está se passando pela cabeça de cada pessoa e vou me divertindo muito no processo e também posso ser alimentado, né, pelos processos de vocês no momento que o processo está acontecendo para poder já propor outras coisas. Então, assim, é duro para mim fazer pelo Zoom, né? E como são muitas pessoas, não dá para ficar todo mundo, eu nem conseguiria, eu sou míope, eu uso óculos, então assim, já seria difícil para mim olhar para cada quadradinho pequenininho desse. E, assim, quadradinhos pequenininhos, isso porque tem 19 pessoas sem vídeo, imagina você, né? Então, mas eu me animei sim, pode crer, eu me animei. Eu vou propor aí, quando esse projeto acabar, eu vou propor uma oficina para quem quiser se aventurar comigo, né? Quem sabe para menos pessoas, para eu conseguir acompanhar mais de perto cada processinho, né? Pelo menos minimamente, né? Um pouquinho mais de perto. Mas e você falou uma coisa que eu também me surpreendi muito durante essa quarentena toda, né? Desde março do ano passado, que eu estou bem surpreendido com a possibilidade do Zoom aproximar, né? Eu sempre achei uma coisa muito fria, muito distante, nunca gostei de videochamada. E agora, né, desde o ano passado que não tem jeito, né? Vai fazer um ano que o jeito é esse, é videochamada e tudo mais, que eu tenho descoberto muitas possibilidades. E aí a oficina, eu tinha oferecido vivências, assim, não uma oficina de 4 dias, mas eu tinha oferecido algumas vivências mais curtas numa residência que eu participei e acho que umas 2 ou 3 ocasiões. E foi bom, mas eu ainda estava meio assim, ressabiado, sabe? E aqui com vocês, eu agradeço, tenho muito a agradecer também a vocês, porque estou super animado para continuar esse processo aqui. A gente ainda tem, como a gente começou com 5 minutos de atraso, a gente tem mais 10 minutinhos de conversa. Então, quero muito ver você. Posso falar? Sim, imagina. Foi, assim, a sensação mais forte que eu tive foi na blablação lá. Porque eu tenho lidado bastante com uma questão assim que eu sinto que está parada na minha vida, que é um relacionamento conjugal. E nos meus pensamentos, ele sempre é uma coisa complicada, sempre é uma coisa que não sei se eu quero, porque é complicado, porque é difícil. Então, eu estou há um bom tempo dizendo não para isso e me mantendo afastada disso, né? E aí, quando começou a blablação, eu entrei nessas de falar o que eu realmente gostaria de vivenciar, né? E aí eu falei tanto disso, assim, sem saber o que eu falei, mas eu falei tanto disso, e era um jeito de falar que era muito mais expressivo, assim, do que eu normalmente sou, né? Então, meus braços faziam parte da fala.
e aquilo me alimentava, e aquilo... Então, assim, foi uma vivência da parte da perspectiva muito boa que existe nisso, sabe? Então, foi como se eu pudesse ter falado para mim o que é que pode me levar para isso, não a fala constante que está na minha mente de que é difícil, sabe? Então, foi, assim, muito, muito, muito bom essa parte, né? E aí, depois, quando foi para escrever, aí foi engraçado, porque falou que era escrita, aí eu comecei até a fazer quadradinho, para escrever dentro do quadradinho, assim, uma coisa bem comportada, assim. E as linhas, né? Bem dentro do quadradinho. Aí, com o tempo, foi indo, foi soltando, aí eu comecei a não querer mudar de linha, porque eu não queria parar o movimento da mão, então aí eu voltava e ia, voltava. Começou a soltar. Aí, quando chegou na carta, eu quis escrever para minha mãe, apesar de ter... Minha mãe que é morta, e apesar de ter muita emoção, assim, eu não cheguei a ter a emoção, mas eu cheguei a ter uma coisa de ligação muito forte com ela, assim, de como se eu achasse que, por mais que a língua fosse difícil, fosse inusitada, criada, inexistente, ela estava tendo acesso, né? Aí foi legal. E aí, no final, me deu vontade de, quando eu acabei de falar com ela, me deu vontade de falar por escrito um pouco daquilo que eu tinha experimentado na Blablação. E aí, quando eu comecei a escrever isso, a escrita ela ficou bem mais ampla também, como tinha sido ampla lá na hora que eu tinha falado, né? E aí já estava perto do final, aí interrompeu, mas também foi interessante ver como graficamente ela mudou, né? Então, eu estou adorando. Todos os dias foram maravilhosos e está sendo. Obrigada. Maravilha, obrigado, Cris. E a criada. Obrigado mesmo pelo depoimento, pela presença aqui. Você fala coisas também muito profundas, né? Muito importantes. Essa coisa de se conectar com a pessoa, né? Para quem eu estou falando, mesmo que a pessoa não esteja fisicamente presente. A minha maneira de lidar com isso, eu tenho essa sensação também, assim como você, e a minha maneira de lidar com isso é o seguinte: eu acho que antes de qualquer coisa eu estou me conectando comigo mesmo, né? Então, muitas pessoas moram em mim. Minha mãe mora em mim, meu pai, minha irmã, outras pessoas queridas e pessoas que também não são queridas, mas moram em mim, estão aqui dentro, né? Então, mesmo que eu esteja falando para uma outra pessoa, essa pessoa de alguma maneira mora em mim. Então, essa conexão comigo mesmo é uma coisa que é um dado, vai acontecer de um jeito ou de outro, né? E eu acredito também que a partir dessa minha conexão comigo mesmo é possível, né, que outras pessoas sintam, de alguma maneira se conectem com aquilo. Se você para pensar, é isso que a arte faz, né? O artista, a artista se conecta consigo mesmo através do trabalho, da pesquisa, né, de uma coreografia, de um quadro, de um livro que é escrito, de um poema que é escrito, e aquela conexão que é um negócio tão íntimo, né? É quase um segredo, assim, de tão íntimo, de tão profundo, de tão individual, de repente fala, se conecta, né? Comunica coisas para pessoas que estão em contextos tão diferentes, né? Você pensa nos grandes artistas, né? Grandes escritoras, grandes artistas visuais, pessoas que se comunicam com gente de outros tempos, de outros contextos históricos, né, culturais. É muito profundo tudo isso aí que você traz. Temos mais uns 5 minutinhos. Gente, boa noite. Eu queria muito agradecer esses 2 dias aí que eu participei, porque a gente nunca lembra o que pode ser extraído da gente, né? São oficinas que conseguem tirar coisas que nem sabia que tinha dentro da gente para fora. E eu passei por tantos sentimentos agora que eu nem sabia o que estava acontecendo, porque na hora da carta, na hora da blablação, comecei a cantar, eu comecei a conversar com a minha gata, eu comecei a pensar em coisas aleatórias. E aí, quando eu fui para a carta, eu não tinha muito quem eu escrever, mas
teve uma hora que eu comecei a fazer vários garranchos, como se eu estivesse brigando comigo mesma, umas coisas assim muito aleatórias. E passei por diversos tipos de jeitos de escrever, loucura. E eu estou muito feliz aí. Queria agradecer, queria que você continuasse, porque foi muito bom mesmo, assim, me deu uma sensação de liberdade, de poder estar fazendo sem pensar, fazendo do jeito que vinha, só deixando as coisas fluir. Maravilha. Olha, deixa eu só mostrar para vocês que teve uma pessoa que pulou aqui na mesa para participar da conversa. Um dos meus gatos. Eu estou escutando vocês falando e estou pensando o seguinte. Deixa eu só tirar ele aqui, porque ele vai começar a querer pisar no computador, não vai dar muito certo. Mas ele quis aqui entrar na conversa. Estou aqui escutando vocês, estou pensando no seguinte, como é importante também essa coisa da continuidade, né? Estou vendo a mensagem de Bela também, dizendo aqui que não consegue parar de riscar. Continuem riscando, continuem fazendo. Cada um desses exercícios que eu compartilhei com vocês nesses 4 dias, mas você imagina, foram 4 exercícios apenas, um exercício para cada dia. Cada um desses exercícios é um universo em si. Você pode desdobrar cada um desses exercícios em milhões de outros, adaptar, fazer junto com outras pessoas, brincar com os materiais, brincar com a maneira de lidar com as regras, seguir as regras à risca, transgredir as regras, né? Tanta coisa que a gente já falou aqui e muito mais outras possibilidades que vão aparecendo à medida que a gente vai fazendo, vai se exercitando. Essas coisas aqui, esses exercícios, esses convites que eu estou fazendo para vocês, eles são parte de uma prática mesmo. Então, nunca vai chegar o momento que eu vou dizer, agora já entendi como é que funciona essa escrita inventada, agora já entendi como é que funciona essa coisa da linha, estou pronto, beleza, acabou. Não é assim que funciona. Cada vez que eu faço é diferente. Cada vez que eu faço, as sensações são diferentes, o resultado final no papel é diferente, a minha relação com aquela atividade é diferente. Então, assim, realmente é inesgotável. Quando eu digo isso, não é uma metáfora, é literal. São coisas realmente inesgotáveis. E vocês já perceberam, né, que são coisas muito simples, são coisas tão simples que são bestas de fazer. Então, aproveitem que são coisas simples, fáceis, acessíveis, não precisa de dinheiro, não precisa de materiais, grandes materiais, só precisa da sua vontade de praticar, né? E eu prometo a vocês que cada vez que você pratica, mais coisas vão aparecer, mais ideias, mais reflexões, mais possibilidades, né? E é isso que a gente quer, né? A gente quer ser livre, se libertar, se expressar de um jeito mais livre, de um jeito mais amplo, né? Fica o meu convite para vocês de coração, para vocês continuarem assumindo riscos, para vocês continuarem praticando tudo isso, inventando moda e me contem, né? Muita gente está postando as fotos, me manda as fotos dos desenhos, eu adoro, me mandem as fotos. Se vocês permitirem, eu posto no Instagram, marco vocês lá. Também, se não quiserem que eu publique, não tem problema, é só me dizer, mas eu vou adorar ver os desenhos, as cartas de vocês, tá certo? Vamos abrir as câmeras, todo mundo? Todo mundo que quiser? Carolzinha, estás aí para fazer aquele print esperto? Vou fazer. Momento de sorrir. Avisa pra gente fazer a cara bonita. Tá bom. Eu vou ajeitar Agora, vou ajeitar meu cabelo. Espera aí, vai. Esse, pronto. Arrasou. E fiquem de olho que em breve, quando acabar esse projeto da Aldir Blanc, eu vou me organizar para oferecer uma oficina. Me sigam lá no Instagram, fazendo já minha propaganda, Conrado Falbo.
e a gente vai se comunicando, tá certo? Em breve eu vou mandar um e-mail para vocês com um grupinho do WhatsApp, quem quiser participar, para trocar referências, enfim, referências de vídeo, de livros, de artistas, de coisas interessantes, oficinas também, tá certo? Muito, muito, muito obrigado, Carol, por toda a ajuda. Obrigado a cada um de vocês que esteve aqui presente, pela presença, pelas emoções, pela disponibilidade de estar junto brincando. E tem muito mais coisa de onde saiu essa oficina, viu? Tenho muito mais brincadeiras para convidar vocês. Fiquem por perto que estamos aí, tá certo? Muito obrigado. Termino a oficina feliz da vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite.